Mensagem do Bispo Dom Manuel Pestana Filho. Meus caríssimos irmãos e ouvintes da Rádio São Francisco, amanhã, se Deus quiser, nós teremos a procissão do Bom Jesus na Catedral às 18 horas após a missa, encerrando assim as festividades do Bom Jesus. Essas festividades têm a finalidade não apenas de reavivar a nossa fé em Cristo Nosso Senhor, mas também de convocar os amigos para ajudar na construção da catedral, que está ficando realmente cada vez mais bonita. Na segunda-feira nós temos a festa de São João Capistrano. E eu me lembro do nosso Frei Capistrano, hoje bispo lá no norte, e que precisa das nossas orações como qualquer bispo hoje, mas de modo particular com aqueles que vivem nessas situações tão difíceis e conflitivas. Na terça-feira é dia de Santo Antônio Maria de Claré, um grande bispo que foi arcebispo de Cuba, de Havana, em Cuba, grande missionário e o fundador dos claretianos, que tem a Igreja Imaculado Coração de Maria lá em Goiânia. Nós temos até um sacerdote que atende aqui a nossa comunidade de Damolândia. É um grande devoto de Nossa Senhora e um homem que realmente marcou bastante a sua época. São Crispiniano é quarta-feira. São protetores dos alfaiates. Foram homens também que deram um testemunho de vida extraordinário na sua profissão. No dia 26, quinta-feira, teremos a reunião do clero diocesano lá no convento de São Francisco. Gostaria que os nossos fiéis rezassem para que essa reunião trouxesse muitos frutos para a nossa igreja, através dos sacerdotes, e também que os animasse, os estimulassem a colaborar nesse entrosamento do clero, que é tão importante para a vitória do reino de Deus. Depois nós temos também, no dia 28, é claro, a grande festa de São Judas Tadeu. Um santo extraordinário como apóstolo e que ficou um pouquinho esquecido durante muito tempo, porque tinha o nome de Judas. E, é claro, lembraria assim espontaneamente o Judas Iscariotes. Mas ele é um parente de Nosso Senhor, será seu primo, e até diz a tradição que Judas escolheu beijar Cristo e assim entregá-lo aos inimigos, para que naquela obscuridade da noite eles não confundissem Judas Tadeu com Cristo, porque como primos deveriam ser bastante parecidos. Isto diz a tradição. Do outro lado, eu gostaria de lembrar a todos vocês que não deixem de rezar pela nossa Faculdade de Filosofia. É a primeira iniciativa católica no ensino superior aqui na nossa diocese. Eu digo a primeira porque eu espero que venham logo outras iniciativas desse gênero. Já estão encaminhados pelo menos 2 processos de faculdade. A Faculdade de Filosofia
por hora tem apenas um curso, é o curso de filosofia, que permite, evidentemente, aos formados lecionar filosofia e mesmo sociologia, ou psicologia, ou história no curso secundário. E filosofia, é claro, e filosofia da educação também no curso superior. É uma matéria muito importante porque ela procura aprimorar a inteligência, ajudar a pessoa a pensar, a buscar as razões mais profundas, encontrar os caminhos da razão e, ao mesmo tempo, uma razão iluminada pela fé, embora seja filosofia. E eu creio que para aqueles que se dedicam ao magistério é de uma importância muito grande, mesmo para os profissionais liberais, advogados, então, economistas mesmo, porque não, para que a economia não seja tão desumana, ou a medicina. É uma matéria, que pode interessar e pode realmente aprofundar os conhecimentos de cada pessoa na sua área e, ao mesmo tempo, fazer com que ela possa ter uma outra visão do mundo e das coisas. As inscrições serão agora em novembro, de acordo com a propaganda feita, e os exames serão no começo de dezembro. Eu gostaria de dizer que há uma iniciativa na qual nós colocamos bispo e diocese muito do nosso coração e, por que não dizer, dos nossos sonhos. Por outro lado, eu gostaria de agradecer muito a colaboração que nós tivemos das diversas organizações, de diversos particulares, para esta festa que foi a visita do Padre Gobi. Realmente, o Carlos de Pira estava cheio, transbordante de gente. Depois, a reunião, no dia seguinte, lá na catedral, com 110 sacerdotes e seminaristas, confortou o coração da gente, porque são desses encontros que surgem mais fervor, mais sentido de responsabilidade, mais vontade de se dedicar ao irmão e, acima de tudo, um crescimento grande na devoção a Maria Santíssima. Aí temos a Legião de Maria, as diversas paróquias, a paróquia, por exemplo, de Vila Jaiara, de Nossa Senhora Aparecida, São Bento de São Paulo, afinal, a Renovação Carismática, todos os grupos que de fato se empenharam para que a presença do Padre Gobi entre nós fosse realmente uma presença muito viva e alegre do Evangelho na nossa diocese. Também agradecer a todos aqueles que colaboraram e tanto para que a festa de Nossa Senhora Aparecida na Praça das Mães tivesse aquele encanto especial. De modo particular, evidentemente, todo esse trabalho das irmãs lá da Vila Jaiara, Nossa Senhora de Fátima, que afinal trouxeram aquela representação tão bonita dos mistérios do terço. Muita gente nos ajudou, e daqui eu queria citar inclusive o Padre Adonias, que trabalhou tanto para que a festa fosse realmente tão bonita. E do outro lado, agradecer a toda a colaboração e a toda a participação dos nossos padres e fiéis naquela missa rezada diante da Santa Casa, que, no final, pretendia trazer de Deus luzes e graças para as nossas autoridades, que devem abrir mais seus olhos e seu coração para o gravíssimo problema da saúde do nosso povo, principalmente das pessoas mais simples. Mas eu não podia deixar de
voltar ainda uma vez. Espero que nós o façamos depois de uma forma muito especial, em união com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para esse doloroso episódio da profanação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma profanação. Nenhum de nós acredita que aquela imagem seja Deus, nem muito menos que aquela imagem seja, por ela, pelo barro de que é feita, ou pelas suas formas, alguma coisa que nos faça crer. Não. Nós temos ali simplesmente uma imagem, quer dizer, um retrato, uma lembrança de Maria. Se alguém rasgasse, cuspisse, por exemplo, o retrato de minha mãe, evidentemente não estaria fazendo um insulto a um pedaço de papel, mas simplesmente a nossa mãe, a Maria. Houve algumas reações evidentemente descontroladas, mas se explica. Se eu realmente vejo insultarem a minha mãe e nada faço, evidentemente, o mínimo que eu posso pensar é que eu não sou filho dela ou não amo. E por isso não é nem imaginável que nós simplesmente estejamos diante desses acontecimentos com a tranquilidade de quem, sei lá, assiste um programa qualquer de televisão. De modo nenhum. Ela é nossa mãe. Maria é mãe, é mãe. E não é mãe porque simplesmente nós a escolhemos ou a elegemos, mas ela é mãe porque o próprio Jesus o quis. Eis a tua mãe, eis a tua mãe, eis aí a tua mãe. Quer dizer, depois disse de João, mas em João estávamos todos nós, eis aí teu filho. E quando nós, já dissemos isso tantas vezes, quando nós realmente nos lembramos que foi ela que disse sim ao anjo e por isso se tornou mãe de Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Então é claro que se compreende que sendo aquela que nos dá a vida, ela é mãe, porque mãe é aquela que nos dá a vida e Jesus é a nossa vida. Por outro lado, quando, lendo São Paulo, se fala de Cristo como a cabeça do corpo místico e nós como seus membros, não há dúvida nenhuma que não seria compreensível uma mãe que desse à luz a cabeça e não desse à luz aos membros, que somos nós. Evidentemente, ela é nossa mãe, ela é nossa mãe. E uma mãe que cuida de nós. Vejamos, por exemplo, como ela cuidou daqueles noivos que estavam nervosos, coitados, recém-chavidos, por causa da falta do vinho. E Nossa Senhora pediu a Jesus, apesar de não ter chegado a sua hora, que ele fizesse o milagre, ele o fez. E é bom lembrar, e eu faço isso pela 1000ª vez, é bom lembrar que esse milagre foi tão importante que São João registra no Evangelho, o mesmo Evangelho que nós lemos e esses pastores todos leem. Então, foi esse o primeiro milagre e os seus discípulos creram nele. Exatamente, a fé dos discípulos nasce de um milagre que Maria consegue do coração de Cristo. Não é possível insultar a mãe e deixando o filho tranquilo. E quando Jesus nos manda honrar pai e mãe, lembrando os mandamentos, queres entrar no reino dos céus, observa os mandamentos. E quando ele é anunciado de uma forma tão solene no Monte Sinai, honrar pai e mãe, Jesus, afinal, nos manda honrar a mãe. Ele honra a sua mãe. Aliás, está tão claro em São Lucas que diz lá, vejam bem, que diz que ele voltou para Nazaré e lhes era submisso. Como nós poderíamos deixar de honrar nossa mãe? Como nós podíamos pensar que Jesus ficaria feliz vendo
se a sua mãe é insultada dessa maneira. Ah, mas é uma imagem. Mas as imagens não estão proibidas na Bíblia, que estão proibidas na Bíblia são os deuses falsos. Esse sim, porque imagem, Moisés fez imagem, está lá no livro dos Números, e por ordem de Deus, esculpindo uma cobra que, colocada no alto de uma haste, curava as pessoas que tinham sido mordidas pelas serpentes. Foi o mesmo Moisés que colocou as duas imagens dos querubins de um lado e de outro da arca. E o templo de Salomão estava cheio de imagens. Não é possível realmente querer dizer que a Bíblia nos dá razões contra as imagens, não. O nosso culto, inclusive a imagem, não é um culto direto à imagem, é um culto relativo. Na verdade, o que nós vemos naquela imagem é Maria, não é a imagem. E, portanto, como, por exemplo, o amor que eu posso demonstrar numa fotografia de minha mãe não é o papel, não é a tinta, mas é minha própria mãe. É lamentável que isso aconteça. Vamos rezar a Nossa Senhora, mostrar com a nossa fé que queremos compensar com muito amor esse desamor e esse ódio que esses falsos cristãos brindam, né, com tanto desprezo àquela que não é só nossa mãe, mas é a mãe do próprio Filho de Deus. Que o Senhor tenha piedade deles.